E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal. 3 materiais para review. Vamos começar então por esse primeiro, o Justiceiro, o julgamento de Frank Castle. O volume 4, a Panini está publicando em série de encadernados. Esse aqui é o 4º volume com 156 páginas ao preço de R$ 21,90. Basicamente fecha a série escrita pelo Greg Rucka, que eu acho um roteirista sensacional para esse tipo de histórias, com os desenhos do Carmine Di Giandomenico. Giandomenico, exatamente. Essa história aqui, galerinha, basicamente a gente tem o Justiceiro entrando em confronto com os Vingadores. Ela vai compilar as edições Punisher Warzone, edições 1 a 5, e Punisher Julgamento de Frank Castle, ou na verdade o Julgamento do Justiceiro, edições 1 e 2. O mote da história é o seguinte, galera. O Homem-Aranha ele tem o seu fluido de terra roubado e usado pelo Justiceiro num dos ataques aos mafiosos, onde alguns policiais são mortos. E nisso, o Homem-Aranha fica puto da cara e vai tomar satisfação com o Justiceiro e tal. Eles acabam meio que brigando e o Justiceiro demonstra que o Homem-Aranha não é um vilão que ele vai matar, né? Ou ele respeita o Homem-Aranha apesar do confronto que está rolando entre eles. E o Homem-Aranha fala, cara, eu também não tenho coragem de matar o cara, de fazer uma coisa mais foda com o Justiceiro, então ele entra em contato com os Vingadores, e nisso os Vingadores ficam um pouco assim, cara, o Justiceiro é um humano, ele só anda com uma arma, isso não é trabalho para os Vingadores, né? Isso não é um trabalho pra gente. E é bem interessante essa abordagem, porque o Tony Stark é o cara, ele é arrogante e boçal, né? Ele olha assim, pá, nem vou dar bola pra isso. O Thor também meio dá de ombros. A única que mais ou menos leva a sério ali as coisas são a Viúva Negra e o Wolverine. Inclusive a participação do Wolverine aqui é bem condizente com a personalidade dele. Eu acho bem interessante, ele tem ideais diferentes do Capitão América, mas é bem legal a forma que ele é conduzido. A gente tem algum certo exagero no confronto do Justiceiro com os Vingadores, mas é bem justificado. Como eu falei, eles estão subestimando os Vingadores, né? Os Vingadores estão subestimando o Justiceiro. Acho que ele é simplesmente um cara armado, e o Wolverine fala, cara, você fica esperto, o cara é foda, o cara é foda, o cara é foda. E a história se desenrola de forma bem legal. A gente tem o Thor aparecendo ali, tentando na verdade dialogar com ele. Ele também coloca a Viúva Negra numa situação meio de, putz, será que eu faço isso ou eu faço aquilo? Né? Pô, será que o Justiceiro realmente está fazendo a coisa errada? Então o Justiceiro dá meio que uma lição de moral neles, eles dão uma lição de moral no Justiceiro, e tem ainda a participação da Sargento, que estava atuando com o Justiceiro nas histórias passadas, e ela está presa, sendo julgada e considerada culpada pela morte de alguns policiais, mas que, obviamente, todo mundo sabe que o Justiceiro não mata e nem ela matou esses policiais. E o Justiceiro também vai tentar tirar ela dessa situação. E a história final, que seria basicamente o julgamento do Justiceiro. O Justiceiro se entrega para ser julgado pela morte de um promotor de justiça, um assistente da promotoria. E isso é um, porra, o pessoal fala, cara, você matou um assistente promotor, você tá fundido e tal. E ele se entrega e ele vai procrastinando o julgamento dele. Ele tem uma defensora pública que vai atuar do lado dele. É uma história bem contadinha, mas eu diria que é meio clichê, assim, a gente já meio prevê o que aconteceu, e não é a primeira vez, inclusive na história é mencionado que não é a primeira vez que o Justiceiro se entrega para fazer uma coisa mais elaborada, que ele tem um plano por trás quando ele acaba se entregando para as autoridades. Mas é um final legal, uma história decente, uma boa história, um gibi divertido de se ler. Eu daria aqui para esse material uma nota 7.7. Então, galerinha, eu acho que vale a pena comprar esse material do Justiceiro. Outro material, galera, que eu separei para vocês é John Constantine Hellblazer Infernal Volume 2. Sangue Real, uma publicação da Panini, ao preço de R$ 23,90, e compila as edições 49 a 55 da série John Constantine Hellblazer. Essa capa, uma capa muito bacana, ao contrário do volume 1, que eu fiz uma crítica ferrenha em cima daquela capa, muito mal escolhida pela editora. Essa sim, uma capa que faz jus à edição. A série escrita pelo Garth Ennis, com desenhos do William Simpson, desenhista de mão cheia, por estilo de histórias do John Constantine, participação do Steve Dillon e também do Sean Phillips. Dessa história de 49 a 55, apenas uma é escrita por um outro roteirista. Continuações
basicamente diretas do que vinha acontecendo na outra história, mas sem tanto problema para o leitor que quiser começar a acompanhar a saga do John Constantine. Apesar de que, independentemente disso, eu achei que faltou ter um recordatório. Eu acho que é muita preguiça editorial não ter um recordatório aqui para situar o leitor. No caso, o cara, eu quero comprar uma edição de John Constantine, podia começar por aqui, mas falta um recordatório para poder ajudar. As histórias aqui são muito legais. A primeira história a gente tem o John Constantine encontrando um fantasma e auxiliando ele, um fantasma que é o senhor da dança, o cara que criou uma música muito importante, natalina, e ele acaba sendo meio que subestimado e esquecido. E o John Constantine ajuda ele numa história bem divertida e interessante do Constantine. A segunda, essa muito bacana, estilo John Constantine, esse encadernado é muito foda. Praticamente do nível do encadernado anterior, tem gente que considera até melhor, mas eu acho basicamente do nível do anterior, talvez um pouquinho inferior. O John Constantine enfrentando o Rei dos Vampiros. Seria o primeiro, basicamente o Drácula, vamos dizer assim. E o Drácula quer usar o John Constantine como uma espécie de espião, né, para auxiliar ele no combate contra outras criaturas e tal. E o John Constantine simplesmente dá uma humilhada nele, assim, com palavras, cara. Esse é o estilo de John Constantine, esse ser manipulador, malvado no que fala, sabe? Ele consegue te cutucar, ele consegue achar o ponto fraco só com as palavras. Então, muito legal essa história com o Rei dos Vampiros. E depois a história que seria talvez tem uma história de uma lavanderia e tal que não me agradou muito não. Que ele encontra umas senhoras, essa história eu acho meio fraquinha para esse encadernado. Mas a história final do John Constantine sendo chamado para lidar com um demônio, o Senhor das Lâminas, uma coisa assim, que vem para a Terra e acaba possuindo um membro da nobreza da Inglaterra. E o John Constantine é chamado para simplesmente expulsar esse demônio, mas tem uma trama muito mais elaborada dentro desse contexto. E essa capa diz muito. A gente tem basicamente o Jack Stripador. O John Constantine, me parece que ele seguiu a teoria da HQ escrita pelo Alan Moore do Inferno, que envolve toda aquela história do príncipe que engravidou uma prostituta e depois um dos médicos da realeza ali acabou matando essas prostitutas e ele seria basicamente o Jack Stripador. Então eu achei bem interessante que ele pegou essa ideia do Alan Moore, mas ele fez um complemento. Ele colocou, na verdade, que esse médico era possuído por um demônio. E esse demônio que fazia ele matar essas pessoas. E esse demônio foi trazido de volta nesse membro da nobreza e estava matando várias pessoas ali na Inglaterra. E o John Constantine é chamado para intervir. E é muito foda essa história. Esse arco de história é muito top. Vocês precisam ler. Tem uma reviravolta bacana. A ideia por trás da história é bem legal, porque a gente pensa, eles simplesmente fizeram uma cagada, invocaram um demônio e o cara foi possuído. Não, não, não. Muito legal essa história. Que nota que eu dou para esse encadernado aqui? Eu dou uma nota 9. 9 para esse encadernado aqui. Indispensável para quem é fã do Hellblazer, das melhores histórias do personagem. E outro material, galerinha, que eu separei para vocês é O Ladrão dos Ladrões, uma publicação da editora HQM, o volume 1, Eu Vou Parar. Custa o preço de R$ 39,90, desaconselhável para menores de 16 anos, ao preço de 150 páginas. Realmente o preço é salgado, mas a gente tem que elogiar a iniciativa da HQM em trazer materiais fora do mainstream, fora do desconhecido, e eles acabam custando realmente um pouco mais caros. Mas mesmo assim eu não pagaria o preço de capa e eu comprei essa edição numa promoção que eu inclusive postei na página do Central HQs, onde a HQM fez uma promoção, acho, de 30% a 40% dos títulos. E eu falei, putz, cara, é a hora de eu comprar. E eu paguei 20 e alguma coisa nessa edição, que é uma edição de qualidade, uma edição muito boa. O Ladrão dos Ladrões é uma criação do Robert Kirkman, que é o mesmo criador do Walking Dead, dos Mortos-Vivos. Então você já espera coisa boa e realmente é um material muito legal. Apesar da história ser dele, os roteiros do Nick Spencer, que é o mesmo escritor de Morning Glories, e os desenhos do Shaw Martinbrough. Bom, galerinha, o mote da história aqui, a gente tem o Conrad Ponson, vulgo Redmond. Ele que é o maior ladrão da atualidade, o cara que tem ideias geniais, ele tem um grupo
de ladrões que acompanham ele, que são muito inteligentes. E nessa história, ele simplesmente, diante do maior roubo que ele poderia cometer, ele desiste. E você fica, porra, por que o cara fez isso e tal? E a trama muito bem amarrada. Pra quem curte o filme 11 Homens e um Segredo, vai adorar essa série, que inclusive está sendo cogitada para ganhar seriado televisivo da mesma produtora do Walking Dead. A história já começa com um roubo bem bacana, um roubo bem legal. Eles estão num navio, eu não posso falar muito assim, mas tem uma reviravolta legalzinha, assim, você fala, pô, bacana, bacana, começou legal, começou legal. Pode ser um pouco clichê, mas a história começou legal. E no decorrer da história, ele é apresentado o grupo dele, né, os ladrões e tal, e tem uma policial, ela é muito foda, ela tem uma relação um pouco estranha com o Redmond, porque ela sabe que ele é um bandido, mas ela não pode fazer nada porque ela não possui provas exatamente contra ele. E para isso, ela simplesmente resolve pegar o filho dele, porque o filho dele também está entrando nesse ramo, e o filho dele é meio inexperiente, meio burrão, assim, sabe? Não tem a capacidade que o pai dele tem. E ele é preso num desses roubos. E para isso, ela tenta convencer, né, o Redmond que, na verdade, ele deveria se entregar para poder libertar o filho. Seria basicamente uma delação premiada. E ele fica meio assim e tal. Ele fala, não, cara, é meu filho e tal, então eu preciso tirar ele dessa situação. E a história vai girar em torno disso. Ele simplesmente dedar todos os membros da gangue dele para serem presos para poder livrar o filho. E a história tem uma reviravolta bem bacana, uma história bem interessante, aborda também o relacionamento que ele tinha com a esposa dele e tal, ele quer voltar com ela. É uma história bem legal, galerinha, uma história envolvendo um pouco de traição e tal. Mas vocês precisam ler, um material com uma história fechadinha. Eu sei que ela tem continuação, mas pelo menos esse arco aqui é fechado e completamente entendível por si só. Então fica a dica para vocês desse material, que eu dou uma nota 8.2. Beleza, galerinha? Espero que vocês curtam. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.